Eu vou selecionar esse mouse aqui, exportar esse template e eu vou receber em troca todas as variações desse ícone. É como se eu tivesse ali um catálogo com todas as informações desse símbolo. Vamos inserir aqui em cima o nosso AirPods, depois o nosso AirPods Max, depois um MacBook, iPad e, por último, um Mac Mini. Parece até que a gente contratou um time altamente especializado para trabalhar aqui para a gente. E sim, foi basicamente isso que a gente fez. Nós contratamos um dos melhores times de designers do mundo. Nós usamos em nosso favor todos os recursos que o time da Apple disponibilizou aqui para a gente. Nesse vídeo, nós vamos explorar os principais fundamentos de ícones e símbolos em SwiftUI. E você vai perceber como esse conhecimento é extremamente importante, porque pode mudar completamente a forma como você já produz ou pretende começar a produzir as suas interfaces a partir de agora. Nesse vídeo, você também vai conhecer uma aplicação nativa da Apple chamada de SF Symbols. E aqui você vai poder acessar mais de 5.000 símbolos e ícones totalmente vetorizados. Você vai perceber que aqui é possível prototipar as cores, os desenhos e até mesmo animações para enriquecer a sua interface. Nós também vamos conhecer aqueles comandos mais comuns, como a variação de cor, variação de tamanho, mas também as variações e customizações específicas. Por exemplo, se você der uma olhada aqui no nosso preview, você vai perceber que todos esses símbolos são corações, mas eles possuem customizações bem específicas em cada um deles. E tudo isso é feito através de modificadores que nem todo mundo conhece. E eu quero que vocês também entendam a importância que esse assunto tem no universo da Apple. Eu abri aqui a nossa aplicação de simulador para que vocês possam ver como a Apple utiliza esses símbolos não somente no próprio iOS, mas dentro também do watchOS, do iPadOS, do macOS e por aí vai. Dá uma olhada lá em cima, olha só, nós temos o nosso símbolo do microfone, nós temos o nosso símbolo de busca, de usuário, da VPN, acessibilidade, configurações e por aí vai. E isso daqui tem um valor tão absurdo que a própria Apple utiliza isso em todo lugar. Não temos ali uma lei que vai determinar que você é obrigado a utilizar isso, tá? Eu estou dizendo que você pode usar se você quiser, mas se você optar por esse caminho, você não vai ter que se preocupar com copyright, você não vai ter que se preocupar com escala, com proporção. Tudo isso já foi pensado e preparado por um time de especialistas dentro da Apple. O nosso primeiro objetivo aqui vai ser inserir um símbolo dentro do nosso projeto. E nós fazemos isso através do componente Image. Nós vamos selecionar a opção de inicialização de System Name, porque, como eu falei para vocês, isso é uma imagem pré-definida no sistema. Nós precisamos dizer aqui para o nosso projeto buscar essa informação não nos arquivos do projeto em si, mas dentro do próprio sistema. E logo em seguida, o nome da imagem que nós queremos inserir na nossa interface. Bem facinho, né? Então, resumindo, nós vamos utilizar o componente de imagem, selecionar a opção de inicialização de imagem do sistema e inserir o nome do símbolo que nós queremos utilizar. Tome cuidado para não errar nesse nome aqui. Se você colocar uma letra maiúscula ou se você inserir um nome errado, você não vai ter o seu símbolo sendo exibido na sua interface. Então, nosso próximo objetivo agora vai ser customizar essa imagem. E aqui a gente acaba pegando algumas pessoas desprevenidas. Por quê? Porque acabam tentando customizar esse componente como se fosse uma imagem qualquer. E tecnicamente isso não está errado. Se você perceber, isso aqui é uma imagem. Mas a recomendação da própria Apple é para que você trate esses símbolos como texto. Se você tratar isso daqui como uma fonte, como um texto, você vai ter aí um relacionamento muito legal com os símbolos dentro da sua interface. Se você quiser alterar por um tamanho customizado, você pode utilizar o System Size. E para alterar a cor de um texto, nós utilizamos o Foreground Style. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu assustei. Não fez o menor sentido ter modificadores de fonte sendo aplicados em imagens.
e você vai começar a perceber que esses dois universos, eles se conectam. O universo de símbolos, ele é muito próximo ao universo de fontes. Você vai perceber que você pode alterar até mesmo os traços do desenho da mesma forma que você altera os traços da fonte. Então é como se você tivesse o poder na customização do que está sendo desenhado, do que está sendo exibido. Por exemplo, se você quiser fazer a alteração da espessura, você também utiliza o font weight. Nesse caso, nós estamos utilizando o ultralight, mas se você quiser uma versão mais tranquila, você pode utilizar até mesmo o regular. Então é como se nós estivéssemos customizando a espessura do traço do próprio desenho, da mesma forma que nós podemos alterar a espessura do traço da fonte. Então, se você é uma dessas pessoas, relaxa, confia, que já já as coisas vão fazer até mais sentido do que estão fazendo agora. Eu quero que vocês conheçam também a nossa variação de símbolo, não só uma variação de customização, mas uma variação no próprio desenho. A mais utilizada é a extensão de preenchimento, a nossa variação de fill. Então, se você inserir o ponto fill ao final aqui do seu nome, do ícone, você vai ter esse coração preenchido. Isso daqui é uma alteração muito comum. É como se lá no nosso banco de imagens nós tivéssemos literalmente duas imagens. Nós temos o coração e nós temos o coração preenchido, que é esse ponto fill. Então, nós podemos fazer dessa forma, que é a maneira mais comum e mais utilizada pelas pessoas. Mas existe também uma outra forma de fazer isso, que é através do nosso Symbol Variant. É como se nós estivéssemos utilizando o mesmo desenho, mas fazendo a modificação da variação do desenho através de um modificador. E isso aqui é muito maneiro porque você evita errar. Lembra que você pode muito bem inserir um caractere errado no nome aqui da sua imagem, no nome do seu símbolo e ter problemas. Dessa forma, você evita esse tipo de problema. Você pode literalmente inserir a variação através de modificadores, ou seja, o estilo do desenho que nós queremos utilizar sendo aplicado através do Symbol Variant. E o legal é que não existe somente o fill, existem outras opções. Por exemplo, você pode colocar o slash, ou até mesmo o circle. Então existem várias versões diferentes do mesmo desenho. E você pode literalmente utilizar o nome lá em cima, ou fazer uso desse modificador que eu estou te mostrando, o nosso querido Symbol Variant. Então fica a dica aí para vocês. A minha recomendação é para que você sempre dê prioridade ao Symbol Variant, porque você vai ter menos chances de errar futuramente. Então você define o símbolo padrão e a variação desse símbolo você faz através de código e não através de string, diminuindo as chances de erro. Eu vou criar aqui um VStack com algumas opções de variações para que vocês possam, pelo menos, conhecer as mais utilizadas. Nós estamos utilizando o Symbol Variant para definir a variação do mesmo desenho que nós queremos utilizar. Olha só, eu vou deixar o primeiro em vermelho, um coraçãozinho vermelho, o segundo pode ser o azul, o terceiro vamos colocar aqui a cor amarela, o quarto o roxinho e o último o verde. Então dá uma olhada nessa imagem do centro, nessa imagem amarela. Nós vamos fazer algumas alterações e eu quero que você repare especificamente nessa imagem. Se eu quisesse alterar de coração para carro, eu simplesmente utilizaria o carro como o nome do símbolo. Mas repare que o nosso carro não está com o slash, ele não está com essa variação sendo inserida. Imagine agora se você estivesse inserindo essa variação através do nome. Olha só. Repare que nosso símbolo literalmente sumiu. Então é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, a importância de fazer as variações quando for possível através desse modificador.
Se você inserir uma variação que de fato não existe aqui, o seu código vai entender isso como um erro. Você vai ter ali realmente um problema. Naturalmente, o seu símbolo não vai ser exibido. Mas, se você utilizar o símbolo padrão e tentar inserir uma variação que não existe, ele vai permanecer com o seu símbolo padrão aqui. Se você vier aqui e alterar de slash para circle, beleza, existe o carro com a variação do círculo. Vamos ver se existe aqui o carro com a variação do retângulo. Não existe com a variação do retângulo. Deixa eu tentar uma outra aqui. Com fio. Ah, existe a variação do carro com preenchimento. Putz, então como que eu vou saber disso, Michel? Que loucura! Vai ter hora que vai funcionar e ter hora que não vai funcionar? Basicamente, isso aqui é um banco de imagens. Existem imagens dentro desse banco e existem imagens que não estão dentro do banco. Então você precisa se proteger. Essa daqui é uma forma de você se proteger, você fazendo esse tratamento aí na defensiva para que não aconteçam invalidações de símbolos e o seu símbolo simplesmente desapareça da sua interface. Uma outra forma é o quê? Você utilizar a aplicação do SF Symbols. É uma aplicação que a Apple criou exatamente para esse propósito. Então, ao invés de você só se proteger, você também pode prototipar. Você vai lá nesse banco de imagens, testa, procura, vê se realmente é a imagem que você precisa e, de fato, insere essa imagem aqui na sua interface. Mas essa aplicação não está na App Store. Essa aplicação se encontra no site da Apple. Esse aqui é o endereço onde você pode acessar o site exclusivo do SF Symbols. Aqui você vai conseguir fazer o download nesse canto superior direito. Nesse momento da gravação, nós estamos utilizando a versão 5. No seu caso, você vai baixar a versão mais atualizada que estiver disponível aí para você. Depois que você fizer a instalação, você vai se deparar com essa tela. E eu preciso te dizer umas coisas, meu amigo e minha amiga, que é o seguinte: essa aplicação, por mais que ela pareça extremamente simples, ela possui recursos muito legais. E eu passaria aqui horas e horas tentando explorar cada um deles com você. Mas o nosso objetivo aqui é destrinchar os fundamentos, para que você entenda os principais recursos e possa tirar proveito disso daqui no seu dia a dia. Então, o nosso primeiro passo vai ser como você pode buscar por um ícone. Você vai aqui na sua barra superior, no canto superior direito, e buscar pela palavra que você quer. Nesse caso, eu coloquei a palavra mão em inglês. Lembre sempre de buscar pela palavra em inglês. E aqui nós temos vários ícones, vários símbolos que de alguma forma se relacionam com a palavra mão. Mas, se você der uma olhada melhor, você vai perceber que nem todos os símbolos possuem uma mão. Olha só, nesse caso, nós temos um chuveiro de mão. Então, eles estão diretamente relacionados com a palavra mão ou indiretamente. Você vai selecionar o ícone que você quer. No caso, nós vamos utilizar esse chuveiro de mão. Selecionar o botão direito e essa opção de copiar um nome. Cuidado aqui porque tem várias opções. Tem a opção de copiar o símbolo, imagem. Não, concentre-se em copiar o nome. Nós vamos abrir a nossa aplicação do Xcode e inserir essa informação lá dentro. Olha só o nosso chuveiro de mão sendo utilizado aqui dentro. Então, repare que é muito simples, né? O processo é extremamente fácil, extremamente simples. E você tem acesso àquela imensidão de símbolos simplesmente copiando o nome de cada um deles, tá bom? Então, dito isso, você pode vir aqui um pouco ao lado e você vai perceber que existem opções de visualização. Você tem a grid, você tem a lista ou você tem essa opção que te exibe o símbolo de uma forma maior. Logo após, você vai perceber que existe uma opção de customização de fonte. Lembra que eu te falei que os símbolos e as fontes, eles se relacionam, esses dois mundos, eles acabam se relacionando? Olha só o tanto que eles se relacionam. Até mesmo aqui dentro do seu SF Symbols, você pode prototipar, ou seja, você pode pré-visualizar como esses ícones ficariam de acordo com tal fonte. Nesse caso, nós vamos alterar a espessura de todos os símbolos para o bold. Repare que todos os símbolos foram alterados. Agora eu vou alterar para o ultralight. Olha só como a espessura de cada um deles ficou fininha. Então, esse universo dos símbolos e o universo das fontes, eles estão sempre conectados. Igual eu falei, aos poucos você vai perceber que isso faz todo o sentido. A próxima funcionalidade que eu quero mostrar para vocês é a nossa coluna de categorias. Se
você der uma olhada aqui na esquerda, você vai se deparar com várias categorias distintas, onde nós temos ali todos os símbolos relacionados por tema. Eu selecionei a categoria de clima e eu tenho todos os símbolos que de alguma forma se relacionam com o clima, com o tempo. Aqui eu tenho também a categoria de device, que eu gosto bastante, onde nós temos quase todos os devices da Apple sendo ilustrados aqui através de símbolos. Olha só, nós temos até o Vision Pro, que acabou de sair. Nós temos o Apple Watch aqui também disponível. Até mesmo o nosso querido AirPods Max. Então, são todos os símbolos à sua disposição e você pode utilizá-los somente com um clique. Lembra, botão direito, copiar o nome. Todos esses símbolos já estão pré-definidos dentro do seu projeto e a sua única missão é identificar corretamente cada um deles. A próxima funcionalidade que eu quero mostrar para vocês é essa coluna da direita. Aqui nós temos o nosso Inspector, a começar por essa primeira opção aqui, que é a opção de informação. Todas as informações relacionadas à disponibilidade desse ícone vão ser exibidas aqui. Se você está trabalhando aqui com o SwiftUI novo, se você chegou agora, não se preocupa com isso. Isso daqui é mais para informações que no decorrer do tempo, se eu não me engano o SF Symbols foi lançado em 2019, alguns nomes de símbolos foram alterados, algumas disponibilidades de símbolos foram variadas, então existem algumas mudanças nesse percurso e se você quiser dar uma olhada nessas informações, é praticamente aqui, nessa categoria que você busca na coluna do Inspector. Lá em cima nós temos a segunda aba, que é basicamente a customização de cor. Aqui você pode brincar com os modos de renderização, você pode brincar com as cores principais, as cores de fundo desse ícone. Então você pode alterar, por exemplo, a cor principal do ícone, que você vai ter essa pré-visualização de como esse símbolo pode ficar antes mesmo de ser inserido no seu projeto. E por último, nós temos a aba de animações. Você também pode pré-visualizar como essa animação vai ficar no seu projeto. Eu vou selecionar essa opção de Bounce e clicar nesse botão de pré-visualização. Dá uma olhada. Mas o último recurso que eu queria mostrar para você seria a exportação de imagem. Se você clicar com o botão direito, você vai ter aquela opção de Copy Name, mas você também pode utilizar essa opção de Copy Image. Nesse caso, eu estou utilizando o Figma, mas você pode utilizar o Sketch, o Photoshop e por aí vai. Repare que essa imagem já foi colada aqui exatamente da forma como nós estávamos utilizando dentro do SF Symbols, mas olha só a resolução dela, ficou com uma resolução muito baixa. Lembra que todos esses símbolos são vetorizados. Isso significa que você pode praticamente exigir boas resoluções aqui do seu SF Symbols. Você pode clicar com o botão direito e selecionar essa última opção de Copy Image As. Pedir um tamanho maior de Point Size. Vou colocar um scale de Large. Olha só como essa imagem ficou em uma qualidade muito maior. Nós estamos falando aqui de mais de 1000 pixels de resolução. E alguns símbolos nos permitem até mesmo exportar todo o template. Deixa eu selecionar um que talvez tenha essa opção. Eu vou selecionar esse mouse aqui, exportar esse template, Command E. E eu vou receber em troca todas as variações desse ícone. É como se eu tivesse ali um catálogo com todas as informações desse símbolo. Essa ferramenta é uma ferramenta extremamente poderosa que, com certeza, nos ajuda bastante aí, não só para encontrar ícones maneiros, mas também para exportar na resolução que a gente estiver a fim de utilizar e também na organização. Imagine que você está criando aqui uma aplicação e você quer salvar todos os seus ícones. Cria uma pastinha. Deixa eu ver aqui o que eu vou levar lá para a nossa pastinha. Eu vou levar um Vision Pro, né? Botão direito, adicionar nos ícones do Michas. Nós também vamos levar aqui um AirPods Max, né? Já que estão dando, vamos colocar aqui na nossa pastinha. E também esse Power Beats aqui. Então, quando eu selecionar a nossa pastinha,
nós temos aqui todos os ícones da nossa aplicação, bem separadinhos aqui, categorizados. Então imagine que você está construindo a sua aplicação e você começou a prototipar todos os ícones que você vai utilizar no desenvolvimento da sua interface. Ele nos permite encontrar ícones muito maneiros, ele nos permite prototipar esses ícones, ele nos permite organizar, ele nos permite alterar cores, animações, é um mar de possibilidades que isso aqui nos proporciona e enriquece bastante aí o nosso dia a dia. O último símbolo que nós inserimos aqui foi o nosso chuveiro de mão. E se você reparar, você vai perceber que essa extensão de handheld, ela não existe aqui no nosso symbol variant. Você não vai encontrar essa opção aqui dentro. Olha só, nós temos o shower comum, nós temos esse side jet, nós temos o fill, nós temos o handheld. Então existem variações que vão além daquelas variações pré-definidas. Isso significa que, infelizmente, vão ter situações que você vai ter que trabalhar diretamente com o nome do símbolo. Então, essa opção do Symbol Variant são as opções de variações mais utilizadas, aquelas pré-definidas, que é o fill, que é o slash, que é o circle. Essas outras variações aqui, você precisa inserir pelo nome do seu ícone, pelo nome do seu símbolo. E é exatamente aí que entra o nosso SF Symbols em ação. Vamos inserir aqui em cima o nosso AirPods, depois o nosso AirPods Max, depois um MacBook, iPad e, por último, um Mac Mini. Dá uma olhada no nível de polimento desses símbolos, dá uma olhada no nível de polimento dessas imagens. Parece até que a gente contratou um time altamente especializado para trabalhar aqui para a gente. E sim, foi basicamente isso que a gente fez. Nós contratamos um dos melhores times de designers do mundo. Nós usamos em nosso favor todos os recursos que o time da Apple disponibilizou aqui para a gente. E é isso. Eu espero que você tenha entendido a importância desse assunto, eu espero que você tenha gostado dessa jornada. Lembrando que nós ainda vamos explorar esse assunto no decorrer aqui da nossa minissérie, tem muita coisa interessante e a gente se encontra no próximo vídeo. Tamo junto!